Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Mari Hatz. Ela que é CX Lead na Caixa Vida e Previdência, mestra em empreendedorismo e inovação pela FEA USP e é praticante de ecoturismo. Muito bom, Mari. Brigadaço pela participação. Você que foi uma das pessoas que já me indicou várias entrevistadas aqui, super participa, então obrigado por ter vindo hoje. Imagina, eu que agradeço. Eu sou a audiência do programa desde os primeiros episódios, então é um prazer enorme estar aqui. Boa. Mari, pra gente começar, eu queria que você contasse rapidinho a sua trajetória. Pode falar, estudou, empresa que passou e tudo, mas rápido, só pra gente poder começar daí o papo. Legal. Bom, eu tenho uma formação acadêmica nada convencional, então eu sou graduada em gerontologia, que é um curso voltado para gestão de serviços para idosos e gestão nas esferas saúde, social e políticas públicas. Tá bom. Fiz esse curso, fui a segunda turma da USP nesse curso aqui no Brasil e a gente, quando saiu para o mercado, ainda era tudo muito incerto, não tinha ainda um campo de trabalho muito definido. Então, fui me especializar em administração hospitalar. Tinha um pouco mais de sentido ali com o que eu já tinha aprendido e aí fiquei. Então, me especializei em administração hospitalar, já comecei a trabalhar em serviços de saúde e aí me encontrei na área da qualidade. Fiz toda uma especialização e um desenvolvimento de carreira em qualidade. Até que hoje eu falo que quem trabalha com qualidade na área da saúde é o antigo CX desse setor, porque é o time, são as equipes que olham para a qualidade e segurança do atendimento do paciente. E aí, estando nessa trajetória, fiquei 14 anos nessa trajetória, fui convidada para estruturar uma área que estava sendo chamada ali de Metrics e Performance, e aí era, na verdade, a experiência do cliente com outro nome, olhando... Isso no hospital ainda não? Eu comecei a minha carreira no hospital, saí, fui trabalhar com serviços de auditoria em diagnóstico por imagem, também bem específico. E aí voltei, quando eu voltei já era um grande ecossistema de saúde, que aí eu olhava não só para hospitais, mas olhava para medicina diagnóstica, olhava para pacientes em atendimento domiciliar, telemedicina, e aí a área de experiência olhando para tudo isso de forma transversal. Tá, foi aí que você caiu nesse mundo e falou, pô... Até eu entender que eu estava nesse mundo, levou um tempo. Aí eu falei, gente, eu estava olhando o bastidor quando eu era da qualidade, né? Agora eu estou olhando o front, eu estou olhando o que chega de fato para o paciente. Então, realmente, foi esse salto aí que eu dei. Apesar de lidar com muitas práticas e atividades parecidas, foi uma virada de chave. Porque até então eu estava olhando muito mais a questão de segurança e de processos e passei a olhar a visão de jornadas e de impacto ali que de fato o paciente recebia e percebia. Legal. E aí depois você mudou, estando em CX, aí você mudou para uma área para CVP, que é... Aí foi para a área de seguros e previdência, então outra virada 360, mas aí talvez um pouco maior, porque mudei completamente o mercado. Que acho que é uma das coisas que quem trabalha com a experiência do cliente tem essa possibilidade. Quando eu trabalhava com qualidade e segurança, eu estava restrita ali ao mercado de saúde, né? Por mais que qualidade exista na indústria, exista na aeronáutica, a minha formação e a minha experiência era no setor de saúde. Tá. Quando eu comecei a trabalhar com experiência, foi até um movimento proposital de falar, eu preciso aprender outros segmentos, estar em outros setores para entender como é que a coisa funciona. Para não ficar presa, né? Estigmatizada, assim, eu só sei saúde, qualquer outra coisa fora disso eu não... Exatamente, e até porque a experiência na área da saúde, ela é diferente, talvez com outros complementos ali do que uma experiência do cliente do varejo ou de seguros e tudo mais. Então, eu estava muito específica e muito nichada. Aí, a ideia foi realmente conseguir expandir horizontes. Legal. Essa sua base de qualidade, o que você aprendeu ali que foi a base mesmo, alicerce, para você depois, quando você foi para CX, algumas coisas já estavam mais fáceis e o que era muito diferente que você falou, nossa, isso aqui eu não fazia ideia e foi aprender? É até legal contar esse movimento, porque quando eu fui convidada para compor ali a construção dessa área, e eu digo compor porque tinha uma gestora, né? Bom. Então, não fui eu que fiz sozinha ali a construção. Foi justamente com essa base, do tipo, você já conhece processos de saúde, você sabe por onde que o paciente anda e você sabe quais são os indicadores que a gente precisa medir. Então, vai ser fácil. E aí, isso é realmente uma base, assim. Então, eu tinha uma veia, e até por trabalhar com auditoria antes, eu tinha uma veia muito forte de métricas.
Então, quando eu cheguei para a CX, o que eu fui aprender eram as métricas de CX, mas o modelo ali de utilizar indicadores para medir problemas e depois para medir impacto já veio da base já. Isso foi uma das coisas que eu mais consegui trazer. Já saiu na frente. Já veio na frente. Tá. Principalmente quando a gente olha que muitas empresas até medem a experiência do cliente de uma forma equivocada. Então, quando eu vi isso na saúde, a gente também media de forma equivocada. Tá. Entendia que NPS media daquele jeito, um pouco descolado do que a literatura trazia, outras métricas não eram aplicadas. Então, esse arcabouço me ajudou a participar dessa construção. Tá bom. Um outro ponto era a visão de jornada, porque quando você trabalha com qualidade e segurança do paciente, você precisa estudar, entender, mapear por onde aquele paciente vai passar. Então, o Matheus vai para um pronto-socorro com uma dor de barriga, esse desfecho pode ser qual? Ele pode ser medicado, fazer um exame para casa, ele pode descobrir alguma coisa mais séria e ficar internado, ele pode ter uma parada cardíaca dentro do pronto-socorro e vir a óbito. Então, assim, são vários desfechos possíveis. Em qualidade e segurança, a gente mapeia tudo isso. Você já fazia essa jornada? Talvez a gente já fazia. Jornada, não sei se chamava. A gente chamava de processo, porque a gente olhava Sim. com o olhar do colaborador, Entendi. de quem está prestando assistência, entendeu? E aí, quando eu vim para a CX, eu falava, tudo bem, gente, isso aqui a gente já sabe como funciona, mas e como é que o paciente está recebendo isso? A gente sabe que demoram determinados procedimentos porque são complexos, precisam da aprovação do convênio. Quando você vai lá para um serviço de saúde, a maioria das pessoas vai com uma carteirinha de convênio, precisa de uma autorização. Para quem trabalha no processo, você sabe que se leva tempo. O paciente não sabe. Então, ele entende isso como uma ineficiência do hospital, como uma burocracia desnecessária, que em muitos casos mas a gente olhava muito... não, esse tempo é ok, aceitável. É aceitável, É bom, né? Exatamente. A gente está fazendo com cuidado, a gente está fazendo com segurança. O cliente está falando, meu Deus do céu, eu vim aqui para resolver uma dor de barriga e estou levando 4 horas num pronto-socorro. E aí que virou a minha cabeça. Eu falei, tá bom, gente, eu entendo como é que funciona o processo. Como é que a gente vai fazer isso, se ajustar na jornada, para que o cliente minimamente ele entenda. Porque ele pode saber que vai demorar, mas ele precisa ser orientado do porquê vai demorar. E os serviços de saúde, de forma geral, eles tendem a deixar o paciente num papel de paciente mesmo. Aguarde. As escuras, fica ali. Espere. Hoje em dia isso é inaceitável. Sim. Aliás, já tem um tempo que isso é inaceitável, mas cada vez mais. Uhum. A pessoa entra num celular, pesquisa lá o que ela tem, o diagnóstico que ela acha que ela tem, ela joga na sua cara que tá demorando demais, que ela já falou com o convênio dela e ela sabe que tá autorizado o procedimento, por que tá demorando? Então, o que a gente trabalhava muito em experiência era assim, pelo menos, se a coisa a gente não vai conseguir resolver esse processo tão complexo, porque envolvem várias partes, de uma forma que deixe mais simples para o cliente, a gente vai avisar para ele por que ele está esperando. Essa mudança parece uma besteira, mas é uma mudança completa de visão. Quando a gente olha só para dentro da empresa, a gente começa a entender, eu crio uma empatia com a Mari, eu sei que o processo dela demora 1 hora, porque, cara, é cansativo, sei lá qual motivo, mas eu começo a entender e começo até a corroborar e falar, coitada da Mari, ela precisa de 2 horas mesmo. É normal você convive com aquelas pessoas o dia todo, então você gera uma empatia por aquele grupo. Perfeito. E aí você começa, o paciente, ou o cliente, ele acaba ficando quase que um ente distante, porque você não convive com ele. Essa mudança de chave é difícil, é rápida? Como é que é? Então, é até legal você trazer isso, porque a gente via nas pesquisas, e aí eu vou dar o exemplo de pronto-socorro, porque acho que todo mundo já teve uma experiência em pronto-socorro, né? Então, eu também já tive algumas. Mas agora tô revendo mesmo no julgamento. Quando a gente passa, e assim, o cliente passava, o paciente passava por pronto-socorro, por internação, ia fazer um exame, a gente mandava uma pesquisa, avalia a sua experiência. E aí, era comum relatos do tipo, eu esperei, demorou demais, se eu soubesse pelo menos o que eu estava esperando, eu não estaria reclamando. É relativamente simples, eu não só queria que fosse mais rápido. Exatamente. Então, a gente começou a fazer o quê? Tracking, literalmente um tracking de quando você entrava no pronto-socorro até a hora que você ia ser atendido pelo médico ou fazer um exame, você tinha noção de todas as etapas que você ia passar. O que vocês usavam como device para isso? Ele dava um pagerzinho? Foi feito um piloto com um aplicativo pelo celular, então você usava um link. Você chegava, te aconselhavam a baixar o link. Só que aí a gente esbarrou numa dificuldade de muitas pessoas tinham medo de usar o link, ou não se atentavam, porque você está num momento de dor ali, de caos e tal, nem olhava para o celular, ou era uma questão de, será que eu vou baixar esse link? É seguro e tudo mais. Então, teve um piloto nesse sentido.
Mas era muito mais de cada etapa que ele passava, os colaboradores iam falando, olha, Matheus, a próxima etapa que você vai passar no seu atendimento vai ser a triagem. Vai vir uma enfermeira, vai conversar com você para entender o que está E acontecendo. costuma demorar meia hora para isso acontecer. Exatamente. E assim, e aí é comum em serviços de saúde, e vale explicar que assim, você recebe uma pulseira quando você chega. Normalmente com a cor da gravidade do seu caso. Então, se você fala que está com uma dor abdominal, mas você está falando, você está interagindo, você vai ser considerado ali uma dor, mas não vai ser um paciente urgente. O paciente tinha dificuldade de entender essa cor. Por que o fulano está passando na minha frente, sendo que eu cheguei primeiro? Porque a cor dele é diferente, a cor da pulseira dele é diferente. E ele tem uma urgência diferente da sua. Até isso as pessoas acabavam não explicando, ou explicando de uma forma que não validava o entendimento com o paciente, e aí isso gerava problema. Então minimamente, a gente foi definindo essas etapas e dizendo para ele por onde que ele ia passar. Tá, mas aí envolve gente, envolve treinamento. Sim. Porque pro enfermeiro é óbvio qual que é a próxima etapa, porque ele tá acostumado com aquilo. Sim. Mas daí, para ele começar a falar... Era mais uma rotina na prática dele, sim. E aí, deu certo, vocês conseguiram treinar as pessoas. Eu falo, Matheus, e aí... eu acho que vale reforçar isso, que o profissional da área da saúde merece todos os aplausos, porque toda nova rotina cai em cima da equipe assistencial. Claro. Seja, aliás, a assistencial e operacional, porque tem o pessoal da recepção também, tem o pessoal que está participando daquela dinâmica ali. Então, era mais uma atividade, mas para eles entendiam que aquilo ia ser menos conflito depois, porque eu te expliquei o que está acontecendo. Sim. Não necessariamente, claro, não são todos os pacientes que levam isso numa boa. As pessoas não querem esperar. Elas têm dor, elas têm urgência e tudo mais, mas diminuía muito esses casos de reclamação. Porque o que a gente chegava para as equipes e falava é assim, só fala por que ele está esperando. Ele pode xingar, esbravejar, ficar bravo, xingar você, mas Primeiro passo é falar, ele não vai poder falar que ele não sabia, Tá. entendeu? E as pessoas não conhecem a dinâmica de um serviço de saúde. Normalmente vai uma vez ou outra. Então, assim, você precisa ser avaliado em alguns níveis para saber para qual profissional eu te direciono, para saber o que eu preciso te oferecer ali, ter de exame para te pedir, medicamento para te dar. Então, não é um processo simples, né? Ou seja, em vez de ser top-down, falar, olha, até que o processo foi uma venda que você fez pro cara. Cara, tem aqui um jeito de você apanhar menos, no sentido de tomar menos porrada aqui durante o dia dos pacientes. É fazendo isso aqui, eu acho que vai melhorar a sua vida. Perfeito. Então, se foi uma venda... Não, e até eles mesmos falavam, porque a gente tinha fóruns que a gente discutia problemas de experiência, né? E aí, por que eu falo que são equipes incríveis? Porque lidam com problemas de qualidade, que está lá no bastidor, lidam com problemas de experiência, que está diretamente com o cliente, lidam com tempo, lidam com médicos, lidam com um ecossistema ali super complexo. E médico é um pessoal, meu sogro é médico, polêmico. Eu polêmico. sei, E aí, são pessoas... Então, assim, a gente tinha esses fóruns de discussão e a gente falava para eles, gente, o que dá para fazer para melhorar isso? Antes da gente chegar dando a solução, a gente falava, time, o que dá para fazer? Por exemplo, num dos hospitais que eu trabalhei, a arquitetura do hospital não favorecia sinal de internet. Tá. Então, quando a gente tentou colocar o RFID, que era aquele sistema de rastreio, que você consegue mapear a pessoa, em determinados pontos do hospital ela se perdia. Tá bom. Então, a gente falava, vocês que conhecem a estrutura, que conhecem os problemas, que sabem as dificuldades de tecnologia que a gente pode ter, o que daria para fazer? E eles mesmos falavam, será que a gente não pode só entregar um papelzinho para o cliente quando ele chega, dizendo, olha, minimamente você vai passar por essas etapas, a gente não consegue te dar uma previsão de quanto tempo você vai ficar no pronto-socorro, porque depende de cada caso, mas pode ser que você leve até X tempo. E aí, a gente não pode fazer um folder? Marketing, a gente pode fazer um folder? Pode fazer um... Cara, dava um folder pro paciente na hora que ele entra. Ou seja, o time de CX, em vez de ficar bolando aplicativo, era não sei sempre o quê, chama o time de campo. Perfeito. Fala, galera, o que vocês acham para ser mais fácil? E eles são mais, no bom sentido, são simplistas, né? Não, e é a galera que sabe onde está o problema. Sim, sim. Entendeu? Eu sempre falo isso. Todas as vezes que a área de CX, por onde eu trabalhei, tentou dar a solução pronta, ou não vingou, ou vingou por, sei lá, meses, e depois a coisa foi descontinuada porque as pessoas não viam sentido em executar aquilo. Tá. Quando você traz quem tá no front pro jogo, aí essas pessoas ajudam a construir e a coisa ganha mais sentido. Eu participei de trabalhos assim, vamos trazer uma inovação de fazer o pronto-socorro por boxes, e aí a pessoa é atendida num único box. Não envolveu a equipe? Sim. Não deu certo. A pessoa Não deu assim, certo. o que esses loucos estão fazendo? E a gente ouvia muito assim, vocês não estão aqui.
É fácil dar ideia quando você não tá no olho do furacão, né? Pensando que a gente passou por pandemia, a gente passou por uma série de... a saúde é muito sazonal, né? Tem a época da gripe, tem a época da dengue, tem a época das viroses, tem a época para as crianças lá, questão de doenças respiratórias. Eles sabem, eles conhecem toda essa sazonalidade. Traz os caras pro jogo para dar ideia. Então teve esse mapeamento, teve trazer quem entende, quem está vivendo a operação a quente para dentro para poder dar sugestão. E aí a métrica disso veio, e assim, pouco dinheiro gasto num projeto, não é contratar um sistema, um SAP nem nada disso, é relativamente simples. E o resultado? Então, a gente fazia sempre uma métrica de olhar os indicadores de pesquisa, que era o que competia pra gente, assim. NPS. Não só NPS, a gente olhava CSAT, a gente olhava SES, e da saúde a gente tem um indicador que chama HCAHPS. Ele é uma sigla para falar de healthcare, alguma parte de avaliação, comparação e tudo mais. Ele tem uma tradução meio literal que não condiz com o português, então, que é você olhar qualidade assistencial também. Então, o HCAHPS, ele é um questionário voltado para internação, então aquele cliente que tem uma permanência no hospital, mas a gente fez uma adaptação para clientes de pronto-socorro. Que basicamente eram perguntas que a gente questionava se você entendeu o que foi orientado, se foi te explicado todas as etapas do seu processo de atendimento, se você tinha saído do hospital com alguma dúvida, e se você tinha recebido por escrito as orientações, tanto do que ia acontecer contigo, quanto do que você ia precisar tomar de cuidado em casa. Sem prático direto, sem... Todos esses indicadores melhoraram. Puta, legal. Às vezes melhoria, assim, de pequenos avanços, mas a gente olhava o antes e depois e falava, gente... Mas encontrou já um caminho ali que tava... O indicador de esforço, ninguém queria colocar indicador de esforço no pronto-socorro. Porque a gente falava, o indicador ele era o quanto você concorda que foi fácil entender as informações da triagem ou entender as informações da recepção para a continuidade do seu cuidado. Ninguém queria colocar esse indicador porque acharam que ele ia ser terrível. Vocês não queriam implementar esse negócio? Não queriam. De medo. De medo. Mas para que vai perguntar isso? A gente já sabe que vai ser difícil. Sim. E aí o resultado veio incrível do acima de 5, né? A gente fazia a escala de 1 a 7. Acima de 5, sempre. Das pessoas entenderam porque os colaboradores participavam dessa orientação para o cliente. E a gente falava, não é só orientar, garante que ele entendeu, tá? Porque linguagem de saúde, que é igual a linguagem de seguros, o pessoal fala um vocabulário próprio. Nem todo mundo entende. É verdade, tem essa questão também, né? Quando você entra numa empresa nova, tem um monte de sigla, que você não sabe nada. Sigla, termos em inglês, o Medicase que a gente fala, agora a gente fala o Segurês também, que são os termos assim, e não necessariamente as pessoas entendem. Então, não só explique, valide que ela entendeu. Perfeito. Confirme que ela entendeu. Então, vamos voltar para sua carreira. Então, você saiu de uma parte bem processo, mas que aquilo ficou claro para você que tinha melhorias em executar processos. Perfeito. Aí você entende que existe o cliente, não, óbvio que você já sabia, eu tô sendo simplista aqui, né? Sim. E fala, pô, tem que olhar para esse cara aqui, e aí você implementa um projeto e como você gosta muito de número, vê resultado rapidamente, então fala, puta, tá validado, é isso. Perfeito. Então, o céu se abriu e falou, é esse o caminho, beleza. E aí quando você muda de área, quando você muda completamente de segmento, área não, né? Segmento. O que foi o que foi de bom que você já tinha e o que foi de aprendizado novo que mudou realmente bastante? O que eu tenho mais falado quando me perguntam sobre, mas primeiro que me perguntavam assim, mas você é da área da saúde, quer trabalhar com seguros? Por quê? E aí o que eu falava era a experiência do cliente, ela segue a mesma diretriz em qualquer setor. Que é basicamente você deixar as pessoas satisfeitas e interessadas no seu serviço, no seu produto, a ponto delas quererem continuar com você. Na saúde também é isso. Por mais que as pessoas achem que setor de saúde as pessoas vão porque elas precisam, você escolhe em qual hospital você vai. Você escolhe em qual marca você vai fazer seus exames. Então, a gente precisa dessa fidelização. Sim. Em seguros, então, eu cheguei com esse discurso do tipo experiência é experiência e a gente vai seguir o mesmo mote. E, eventualmente, o cara que é cliente de um laboratório, ele é cliente de um segurador, ele tem uma conta no banco, ele compra um carro, ele vai no mercado, ele é uma pessoa só. Exatamente, ele faz tudo isso. Exatamente. E se em alguns lugares ele está tendo uma experiência melhor, ele começa, inclusive, a reclamar do que está tendo pior. E comparar. Comparar. Exatamente. As pessoas não entendem mais que
varejo é uma coisa e serviços bancários é outra. Não, para ele, assim, por que você não faz igual o que o fulano tá fazendo? É tão simples. Por que no Rappi e no iFood eu consigo ver um pedido e aqui eu não consigo ver o negócio? Perfeito, Acabou. perfeito. O comparativo que as pessoas mais gostam de usar é a Amazon, né? Sim. Imagina, 2 cliques eu compro um livro, aí você fala... Veja bem, né? Sim. Eu entendo a comparação, mas claro que tem mas a barra de outros segmentos vai subindo de todo mundo. Não, e eu acho que a gente tem que mais usar essas referências mesmo. Mas respondendo a sua pergunta, então assim, eu cheguei com essa base de entender o mínimo que uma área de CX precisa ter. Tá bom. E aí, quando eu cheguei lá, a área já existe, né? Então, não foi necessário uma construção, mas eu consegui trazer essas ideias de falar, bom, então em seguros a gente tem jornadas talvez um pouco mais simples do ponto de vista, quando comparado com saúde, para o cliente final. São processos super complexos por trás, mas a jornada do cliente é uma compra de seguro, ele monitora aquele seguro, tem um sinistro, ele usa, pronto. Então, vim com esse entendimento de jornada talvez um pouco mais sedimentado. A visão de métricas, que também no mercado financeiro, no mercado segurador é tão utilizado quanto. Isso já estava meio pronto, as métricas já existiam. No cenário que eu encontrei, a gente tem uma parte em construção, que a gente está formulando. Mas era muito isso, de olhar para a jornada, de entender pesquisa e de usar os problemas que a gente já conhece para trazer melhorias. Ponto. Então, isso foram conquistas de outro setor que eu consegui trazer e falar, bom, gente, vamos trabalhar com esse modelo que vai funcionar. Tá bom. Tá. Então essa base... Então, eu vou perguntar diferente. O que foi surpresa para você? Beleza, você chegou com a base pronta, mas o que... Nossa, isso aqui é muito diferente, peraí, eu preciso entender. O próprio segmento é muito complexo. Então, seguros e previdência privada é um nível de complexidade diferente. Então, eu precisei me ambientar com o mercado para entender o que era importante para aquele cliente. Então, sair do básico ali, do óbvio, de tá bom, eu compro um seguro e quando eu precisar usá-lo, eu quero ter toda a garantia ali de que vai dar certo. Você tem que se aprofundar naquele tema todo. Mas o maior desafio, eu acho, para qualquer mercado segurador, talvez seja se manter presente na vida do cliente, mesmo quando ele não está usando você. Porque você compra e ou você esquece, ou você não dá muita bola para aquilo. Então, como que eu garanto que você tenha experiências positivas comigo em todos os momentos da nossa relação juntos? É uma presença de marca, é uma presença de interação, que ela vai ser muito mais da empresa do que às vezes do próprio cliente. Porque quando ele vai acionar. Exatamente. Existe uma questão em software, né? Que quando a gente tem um cliente que para de usar o software, um SaaS ali mensal, recorrente, para de usar ou usa muito pouco, vem uma preocupação. Exato. Cara, o que eu posso fazer para esse cara usar mais? Perfeito. Ele faz sentido. No seu caso eu não consigo fazer ele usar porque ele só usa uma vez, né? É binário, ou usa ou não usa, não tenho mais ou menos, e ele vai usar no momento de necessidade. Mas o que eu posso dar de conforto para esse usuário, esse cliente, ao longo do tempo ele se sentir que, eu tô aqui. E dependendo do seguro, ou da previdência no caso, ele tem um conjunto de assistências, ele tem alguns benefícios que ele pode usufruir dependendo do produto que ele adquire. Tá bom. Só que muitas vezes ou as pessoas não sabem, ou elas não lembram. Então, existe essa questão de, olha, você não precisa usar um seguro de vida só quando você falecer, que aí é o seu beneficiário que vai usar. Você pode usar outras coberturas, outras assistências ao longo da sua vida. E é uma dificuldade de comunicar com o cliente, então falar, cara, venha me usar. Você adquiriu, tudo que você adquiriu, você tem direito, use isso da melhor forma para sua vida. E de um jeito que quando ele for usar, eu garanto que aquilo deu certo, porque daí eu tô te convidando para vir comigo. Aí você vê ruim, o cara fica, ainda vou cancelar esse desgraça. Exatamente, eu tiro no pé, né? Tá. Então, e aí não necessariamente da empresa que eu estou, mas do segmento como um todo, é você tentar manter uma presença ali, que aquele cliente veja valor em estar com você. Porque o brasileiro, ele faz seguro, aquilo eu faço seguro para não ter que usar. Não, você pode fazer seguro pensando em todos os benefícios que você consegue ter com aquilo e de como que essa seguradora pode ser sua parceira, não só para aquele seguro, mas para outras necessidades que você tenha e que sejam condizentes com isso, né? O mercado de seguros, ele é muito complexo. Ele usa um vocabulário muito difícil. Então, às vezes, a pessoa faz uma adesão e ela não tem noção de tudo que ela tem direito com aquilo, ou de tudo que está coberto, ou do quanto tempo ela pode usar. Previdência privada é muito isso, né?
A gente faz uma previdência, mas a gente não entende isso como uma coisa que vai dar respaldo no futuro, num planejamento sucessório, que vai me dar uma segurança financeira. A gente, às vezes, só vai colocando ali porque fala, eu não confio no INSS, então eu vou guardar. Não, tem uma série de benefícios que você pode ter a partir disso. Você pode ir aumentando os seus aportes e construir uma reserva maior. Tudo isso precisa ser ensinado para as pessoas. Tá. Então, a nosso papel de experiência do cliente também é de educar como usar os nossos produtos. Não é só de garantir que quando você usa dê tudo certo, mas é de te ensinar a usar, é de te contar como você pode trazer isso de benefício para a sua vida. Quando eu fui ler aquele livro do Vencendo com Propósito, do Fred, ele fala, as empresas deveriam enriquecer a vida dos seus clientes. E aí o enriquecer parece que é só o financeiro, né? Mas não, é de como que eu, como empresa, torno tudo mais fácil para você. Como que eu faço que você me enxergue como um parceiro para a sua vida? Porque daí o produto vai ser só uma consequência. Você querer ter um ou mais produtos comigo, a gente já criou essa confiança e você já entendeu como que você pode me usar para a sua vida, para que isso seja, né, dentro das suas necessidades ali, para que eu seja seu parceiro. E o que a gente tenta fazer em seguros é muito isso, é deixar assim, claro que ninguém é bonzinho o suficiente de falar, use tudo que você precisa, que eu tô aqui para te arcar com todas as despesas. Mas assim, a partir do momento que tem uma relação comercial ali, você precisa sentir confiança em mim, você precisa sentir que você vai poder contar comigo, e eu preciso te lembrar que eu tô aqui, porque às vezes no seguro, é isso que a gente comentou, se não tem um uso ali de um pacote, ou às vezes o seu seguro não tem outras assistências, você só tem aquela cobertura em caso de morte e tudo mais, como é que eu te lembro que você pode me usar? E como é que eu te lembro que você tem que avisar as pessoas que você tem um seguro de vida? Porque senão você morre e ninguém tá sabendo, e aí não aciona. Então, é complexa essa relação, mas ao mesmo tempo eu acho uma construção muito interessante, porque ela vai desde a educação até a própria experiência mesmo, que dependendo do quanto você educou essa pessoa, essa experiência tende a ser incrível. Tem tudo para ser ótimo. Não, perfeito. E é um puta desafio, porque ainda, além disso, muitas vezes não são vocês que vendem, né? Você tem terceiros vendendo. Então ainda deixa mais complexo, né? Porque é um ecossistema bem desafiador. Boa. Quando a gente olha para as empresas hoje, né? A gente vê um avanço grande nessa questão de experiência, mas é uma coisa curiosa, porque o dia que você é meio que picado por essa coisa tão óbvia, né? Cara, eu tenho que olhar pro cliente, é simples, ele paga minha conta, ele, né? Você olha para trás e você tem dificuldade de ver, apesar de você ser assim um ano atrás, você tem dificuldade de ver como é que essa pessoa não entendeu isso ainda, quando a gente aprende aquilo, né? E aí tem uma questão que eu vejo muitos convidados trazendo, que basicamente cara, você tem que ter uma liderança muito comprada com essa visão. Perfeito. Você tem que ter uma cultura disseminada dentro da empresa e você tem que escutar a voz do cliente, você tem que escutar o cliente de alguma forma. Excelente. Como é que é essa questão de cultura para você, né? Porque no final é meio que essa... Eu não vou falar fardo porque não é um fardo, mas essa tarefa acaba caindo em CX, né? CX é obrigado a, antes de sair fazendo projetos com as áreas, criar essa cultura. E aí, como é que é isso? O que você tem de ideia que você já fez? Ou o que você gostaria de fazer? Eu já vivi algumas situações em que você fala que você tem uma cultura centrada no cliente... e na hora de resolver um problema, você resolve de acordo com o processo e não de acordo com o cliente. Então, você vê que ali talvez seja um discurso que a gente não está conseguindo descer para a prática. Isso na experiência que eu tenho. Sim. E eu acho que precisa ser uma coisa totalmente top-down. Na construção. Eu vou explicar, tá? É polêmico, mas eu vou explicar. Se a alta liderança não está comprada de que as coisas precisam nascer a partir da necessidade do cliente, ou que quando elas nasçam, a gente tenha ouvido para entender se aquilo vai fazer sentido para quem vai usufruir daquela ideia, se a alta liderança não traz esse tom, é difícil trazer para a prática. Então, a cultura, ela precisa começar lá em cima, para a gente ir descendo. Quando você fala para um colaborador da ponta, ou da operação, que ele precisa fazer tal coisa, normalmente eles aderem a isso. Mas a gente precisa ter alguém sempre ali em cima monitorando o quanto que isso está dando certo ou não. Então, quando a gente fala, eu acho que essa questão de cultura, ela é algo que a gente precisa ter muito comprado com a alta liderança, mas precisa ser comprado num nível de ir para a operação ver como é que a coisa está acontecendo, e não só dar ordem. Por isso que eu falei, é polêmico, eu vou explicar. Ou não só falar. Não, realmente, eu acho que ter o cliente no centro é super importante. E para aí. Exatamente. Mas assim, vocês estão fazendo o que para colocar o cliente no centro? O que vocês estão chamando de cliente no centro? Então, precisa ter essa vigilância da alta liderança para
avaliar se a operação está entendendo, Tá. tá? E a gente, como CX, entra numa ponta muito importante de fazer essa tradução, né? Do tipo, olha, a estratégia é essa, a gente está descendo para a ponta está entendendo, a gente está conseguindo resultado para o cliente, ou na hora que desceu tudo errado, e aí o famoso, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Essa frase é incrível, porque a gente desce uma estratégia, se não está comprado todo mundo, de que a gente está com foco em tornar a vida do cliente mais fácil, no dia a dia ela vai se perder. Tá. Então Tranquilamente. Tá, fundamental esse pedaço. Mas você acha que o CX tem... Beleza, a liderança tem que estar lá, tem que estar presente, tem que, como você falou, descer, participar, escutar chamada, atender cliente, sei lá. Como é que eles vão demonstrar isso, né? Tem várias maneiras. Mas você acha que o CX é meio que um guardião disso que vai ajudar a disseminar, a fazer evento interno? Sem dúvida. Eu acho que é o que você usou a palavra fardo, e aí não querendo tornar pejorativo, mas eu acho que é uma missão muito complexa, que é de fazer essa tradução entre os dois lados. Entre quem está demandando e quem está executando. Se não tem a linha de CX ali, olhando para isso e, de fato, mostrando em números para alta liderança, porque é isso que eles vão querer ver. Tá bom. Na realidade, eles vão querer ver o quanto que isso está convertendo em resultado. E mostrando para a ponta o quanto isso está sendo valorizado e o quanto, de fato, a gente está gerando impacto, porque uma coisa que eu ouvia muito é assim, vocês falam de fazer um monte de coisa para o cliente, a gente nem sabe o que vocês estão fazendo. Então, dar essa devolutiva para quem está operando ali, para quem está executando a coisa, eu acho que a missão de CX é conseguir ser esse elo, sem dúvida. Então, você sobe número e desce resultado e desce ferramental também. E desce ferramental. Conhecimento. E desce, assim, cases práticos, sabe? Olha, vocês fizeram isso, a gente chegou nesse resultado, tá aqui o depoimento, a gente tem cliente falando disso, a gente conseguiu mudar isso. E um outro ponto que... pelo menos eu vejo que as empresas pecam muito na hora de fazer, é também dar essa devolutiva para o cliente. Então, você reclamou, eu não estou nem falando de close the loop, tá? Eu estou falando de comunicação de melhorias mesmo. Você reclamou, a gente te ouviu, essa equipe executou, a empresa está comprada com isso, o resultado foi esse, tá aqui a melhoria que você esperava. Seja, quando você voltar, esse problema vai ter sido resolvido. Mas de alguma forma, antes dele voltar, você já comunica ele. Perfeito. Então, Por dois motivos, né? Primeiro, porque é uma satisfação, você se deu ao trabalho de me contar qual foi o problema. Isso é um presente que a gente recebe, gratuito, do que a gente precisa melhorar. E segundo, porque eu engajo em pesquisa de novo, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade... Legal, vou voltar, vou fazer, porque quando eu respondo, eles me escutam. Perfeito, Então o CX ele fica nessa triangulação entre alta liderança, operação e o mercado e o cliente. E aí é uma vida super tranquila, né? Facinho, é só fácil. Super fácil. Tem uma lógica sobre trabalho que o ser humano ele costuma muito se ver na sua obra. Então se eu construo uma cadeira, eu faço uma cadeira bonita, ornamentada, firme, segura, eu me vejo naquilo, eu me sinto um prazer porque... eu me sinto parte daquilo, né? E aí, quando você fala do cliente dar um feedback e ele vê isso acontecer, eu acho que, inclusive, ele fica mais comprado com a marca. Exatamente. Ele fala, cara, tem um pouquinho de mim nesse lugar aqui. Eu acho que isso às vezes é negligenciado, mas é muito rico essa permissão do cliente. Não, e assim, eu vejo que as empresas tentam fazer isso a partir do close the loop, né? Então, se você quer um retorno sobre a sua pesquisa, eu te ligo para contar, ou eu entro em contato com você para contar o que a gente vai fazer com isso. Mas o que eu percebo é que, assim, as empresas melhoram muita coisa, elas querem, de fato, tornar-lhe uma experiência melhor, agradável, mais rápida, mas elas querem contar para quem está chegando, tem que contar para quem reclamou, para quem manifestou aquilo. Sim. O close the loop, ele precisa ser, essa devolutiva para o cliente, ela precisa ser muito mais que um pedido de desculpa. Ela precisa trazer uma solução ali embarcada naquilo. Claro que tem coisa que você não vai conseguir resolver super rápido. Então, num primeiro momento, você liga, tenta entender e tudo mais. Mas depois que a coisa resolveu, faz uma comunicação em massa ali com todo mundo que responde pesquisa, pega a sua base de respondentes, põe em mídia social, faz ali um barulho com aquilo, porque aí a pessoa se sente realmente ouvida. Perfeito. E eu acho que a gente, como consumidor, em qualquer segmento, quando a gente faz uma manifestação, a gente não quer só desabafar. Não. A gente quer saber que alguém leu aquilo, que alguém ouviu aquilo. É a melhor forma de você dar. E não precisa ser personalizado, você pode fazer para um grupo. Exatamente. Sinta-se impactado se quiser, né? Não precisa ter muito... Perfeito. Faz uma chamada ali que a pessoa vai se interessar pelo conteúdo, e aí quando ela lê aquilo, ela sabe que... ler ou assistir e tudo mais, ela sabe que foi ela também participou daquilo, exato. Mário,
eu conheci alguns, vou dizer, professores seus, né? Então, ex-chefes. Sim. Tive o prazer de conhecer eles. Então, você teve uma baita escola para aprender tudo isso. Sim. Mas você tem relativamente pouco tempo, apesar de ter uma carreira super sólida, como você falou, né? Uma base muito boa. Sim. Você tem pouco tempo nessa área. Você fez muito bem? Como é que foi a aceitação de outras empresas? Não? O que você usou aí do ecossistema para se beneficiar? Perfeito. Eu sempre me senti muito confortável no ambiente de saúde. Então, eu fui procurar pares e parceiros ali que trabalhavam em outros serviços com CX para entender o que as pessoas estavam fazendo, mas eu fui buscar fora. Eu fui fazer certificação, eu fui fazer eu participei dando as orientações e pedindo apoio de benchmark com outras empresas. Todos os eventos de CX que eu consigo, eu participo, porque as trocas são muito ricas. Tá. E eu brinco que eu não consegui me livrar do estudo contínuo, né? Porque na qualidade também, as coisas mudavam, chegava uma nova certificação, um novo selo de qualidade, você tinha que ir lá estudar o manual tudo de novo. Em CX é a mesma coisa, você vê muita gente fazendo coisa bacana, coisas que você consegue aplicar para a sua área. Então, é um estudo contínuo, assim, eu tô sempre trocando, e eventos como o que a gente se conheceu pessoalmente, fomentam muito isso. Então, lá, pessoas que eu seguia no LinkedIn, que eu comentava de artigos e tudo mais, conhecer lá, trocar, participar de outros grupos e tudo mais, sem dúvida, eu acho que essa é o que mais enriquece. Porque aí, quando você volta, você põe na prática. Mas você consegue ter muito entendimento do que o mercado está fazendo, conversando e interagindo com as pessoas. Que eu já vi outros convidados aqui falarem do senso de comunidade, né? Que a gente cria comunidade para trocar ideias, para tirar dúvidas, para compartilhar dores. Para mim, esse é o maior impulsionador, assim, de boas práticas que a gente pode ter. O que eu vejo que tem acontecido, né? Antes a gente tinha muita educação formal. Cara, sai do colégio, que você não sabe nem o que você quer, nem o que você gosta, nem conhece nada, faz uma faculdade de 4, 5 anos, se forma. Aí você começa a trabalhar no meio do caminho ali, mas até você ter uma relevância, aí você chega uma hora e fala, agora eu vou fazer uma pós, mais 2 anos, mais 1 ano e meio. E eu vejo que hoje, e também tinha um lado, para corroborar com isso, tinha um lado muito, eu vou esperar a empresa me dar treinamentos. Exato. Então esse eu acho que era o modelo antigo, né? Eu vejo hoje que você tem bench, você tem muito conteúdo, você tem muito curso rápido. Perfeito. Então, assumir uma área de VOC, agora tem um problema tal, eu consigo fazer um curso de meia tarde e aprender sobre aquilo. Então, eu acho que as pessoas devem ter uma carreira, o jeito de desenvolver a carreira é um pouco diferente hoje, e quem não percebeu isso ainda está ficando para trás, né? Parece um pouco de clichê de RH, né? A gente escuta muito profissionais de RH falando isso, que você é o protagonista da sua carreira. Então, se você for depender que a empresa... E aí, claro, níveis mais avançados e tudo mais, pode até ser que a empresa te dê algum apoio para isso. Mas se você for esperar conseguir um processo de educação formal para você articular e desenvolver sua carreira, você está perdendo tempo, está ficando para trás, e já vai ter gente na sua frente fazendo isso. Hoje em dia, a gente consegue conteúdo e consegue trocas de forma muito fácil. Foram poucas vezes que eu acionei pessoas no LinkedIn falando, vamos trocar uma ideia e tudo mais, ou que as pessoas me acessaram, que não rolou uma interação ali, que a gente trocou experiência. Então, e é o que você comentou também, cursos rápidos, vídeos no YouTube, esse próprio videocast mesmo. Quanta coisa que dá para aprender assistindo pessoas conversando. Sim. Né? Então, eu acho que isso compõe muito. Claro que tem um determinado momento que você precisa comprovar alguns aprendizados. Então, essas questões de certificação, de ir atrás de cursos, ainda que de curta duração, elas são importantes para compor ali um currículo formal. Mas é no dia a dia que você aprende, que você, de fato, consegue executar, né? E aí, quando você pega a experiência de alguém... Eu via muito isso na empresa de saúde que eu trabalhei. Então, as pessoas vinham de outros mercados falando, bom, se vocês que são de saúde, um mercado super regulado, que tem uma série de restrições, conseguiram fazer isso, me fala como é que vocês fizeram, como é que vocês medem tal coisa pra gente fazer aqui também. Essas trocas eram assim, eu vou pegar o que outra pessoa tá fazendo que eu já vi que deu certo, e vou tentar fazer aqui para replicar e ver se funciona também. Não funcionou? Eu adapto, eu ajusto, eu peço ajuda e tudo mais. Mas eu vejo que é uma comunidade que vem se fortalecendo cada vez mais e que as pessoas estão muito a fim de ajudar. Elas são muito abertas. Nossa, isso eu acho incrível. Assim, tem esse benefício da área. Ela tem um monte de dificuldade ali que você comentou antes, mas eu acho que esse benefício a gente tem. E eu acho que é porque tá todo mundo no mesmo barco, sofrendo as mesmas dores, né? Então, assim, se você já superou algumas etapas, que nem pessoas que já estão em empresas que têm essa questão do CX mais maduro,
Elas são poucas ainda. Mas elas já ultrapassaram talvez Sim, algumas dificuldades ali. Mas além de serem poucas, a pessoa, ela se sente assim, não, vou te ajudar porque eu sei o que é isso. Eu já vivi essa dor, então eu vou te ajudar. E não faz tanto tempo assim, então... Exatamente, além de ser um mercado relativamente recente, né? Ô, Mário, algumas pessoas que eu trouxe aqui já, eles são professores, se eu não me engano você também é, né? Sim. E aí o que relatavam pra mim eu dar aula, primeiro que é um baita prazer poder ajudar os outros, você passa um conhecimento e vê aquilo acontecendo, mas também uma maneira de eu me obrigar a sempre estar estudando. Exatamente. E eu queria conhecer como é que é a sua experiência de dar aula, que curso você dá, como é que é, pode falar o nome da instituição, não tem problema nenhum. Beleza, eu sou professora convidada de algumas instituições, então eu não tenho vínculo formal. Eu sempre dei aula de indicadores, de planejamento estratégico e de gestão de projetos. Tá bom. Dei algumas aulas bem pontuais de CX, mas é porque realmente os professores de experiência do cliente, eles são bem consagrados no mercado, né? As pessoas sempre chamam as mesmas pessoas. Sim. E eu acho ótimo, porque eu já tive aula com muitos deles. É isso que você falou. Preparar uma aula te exige estudar. Porque você tem um conceito... Eu faço muito isso. Eu tenho um roteiro na minha cabeça, então eu vejo, dependendo do módulo que eu sou contratada... quantas horas eu preciso me dedicar para aquilo. E eu sempre coloco no meu estilo de dar aula partes práticas de maior tempo. Porque senão a pessoa fica falando, ouvindo, e hoje em dia mais do que nunca, a gente sabe que as pessoas têm menos paciência para muita palestrinha e pouca execução. Então eu vejo, e aí eu sempre dei muita aula voltada para o público assistencial. Mas mesmo os que não são, eu pego cases, ou que eu crio, bolo, ou que eu já vivi, e sei que aquilo aconteceu daquele jeito, tirando o nome. Faz um meio a meio ali, não? Exatamente, e trago para as pessoas resolverem. Então, é uma teoria que se aplica muito na prática imediatamente. Você vai sair da aula ali com um case que você ajudou a resolver. E é incrível, porque você resolveu de um jeito quando isso aconteceu na vida real, mas quando você traz para os alunos, aparecem tantas outras possibilidades, você fala, nossa, eu devia ter pensado nisso. Você começa a aprender com a galera. E é uma troca. E eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, gente, aqui tem um modelo formal de ensino, porque tem presença, eu vou ter que aplicar alguma forma de avaliação e tudo mais, mas a gente está trocando. Quando vocês saírem daqui, principalmente em módulos que são contínuos, quando vocês saírem daqui, reflitam sobre o que a gente discutiu e me tragam o que fez sentido e o que não fez. Porque para outras turmas eu adapto. Então, assim, de repente esse conteúdo ficou meio descasado aqui com esse tema. Não precisa ir para uma próxima turma. Então, dá pra gente ir acrescentando. E fora que uma aula nunca pode ser igual a outra. Mesmo que você dê o mesmo conteúdo, ela nunca pode ser igual. E nem vai, né? Porque os alunos são diferentes. Então... Mas mesmo o conteúdo que você leva, assim. Porque se você levar sempre o mesmo conteúdo, é sinal que você não aprendeu com quem estava ali junto com você. Entendi. Você tem que evoluir. Você se cobra de evoluir. Legal. E é uma dedicação para fazer uma aula que eu falo, gente, se eu pudesse, eu viveria só disso. Eu sairia do mundo corporativo e viveria dando aula. Porque é um prazer muito grande, mas ao mesmo tempo exige uma dedicação. Sim. Então, eu fiquei sempre muito frustrada quando eu tive aula com professores que tava na cara que a pessoa não tinha dedicado nada ali. Ou ela tinha feito assim, eu sei isso de forma tão óbvia pra mim, que todo mundo vai aprender fácil. Não dedicava um tempo para aquele conteúdo e tudo mais. E hoje em dia, você precisa ter outras ferramentas, né? Então, não é só o PPT. Você precisa trazer outros recursos de interação, recursos audiovisuais, o próprio o hands-on ali que a gente fala, né, da pessoa executar um exercício, mas não um exercício que seja bobinho ali só para cumprir demanda, que seja algo que ela realmente vai conseguir usar para a vida. E a minha maior satisfação é quando eu recebo o feedback do tipo, professora, eu peguei aquela matriz, eu peguei aquela ficha de indicador, usei na prática e me ajudou em ABC. Isso para mim é a maior recompensa. Um negócio que fica claro em você, Mari, é o seu foco em resultado. E aí eu vejo isso através de métricas, né? Você fala muito de métrica e, de fato, como você falou agora, né? O meu prazer maior é quando a pessoa traz, eu peguei usei aqui e me entregou aqui. Tipo, começo, meio e fim. Você gosta muito disso. Eu tenho duas dúvidas em relação a isso. Que métricas, e aí vamos falar de uma maneira mais geral, não precisa falar de uma empresa específica, né? Bom. Que métricas você acha que combinada, geralmente não é uma só, a gente consegue usar bem nesse ambiente de experiência? E como é que você entende isso vinculado com bônus? Porque uma coisa é aquela história da multa, né? Uma coisa é eu dar a multa, eu só dar uma advertência, tá? A galera não vai fazer. A outra é falar, não, agora você vai pagar um valor aqui porque você não fez. Agora, o contrário eu tô dizendo aqui, né? Como é que você vê isso?
Então, de métricas de experiência, eu acho que a gente pode pensar nas clássicas, mas eu sou da linha de CX que fala que o NPS não é tudo. Tá bom. Porque, e principalmente quando a gente atrela bônus, a métrica é o NPS. E as pessoas usam porque acham que ela é fácil de medir, e eu digo que ela não é, porque ela tem ali toda uma literatura por trás dela que as pessoas negligenciam. Ela é fácil de ser gerada. Perfeito. De um jeito ou de outro, vai gerar um número ali. Perfeito. É um número fácil, vai aparecer, não tem muita dificuldade. Agora, quando eu chego naquele número... Se é bom, né? Se é bem medido, aí é outro mundo. Exatamente. Não, e aí eu falo que o meu NPS eu comparo com qualquer NPS, mais ou menos, né? Porque eu tenho que ver todo o processo por trás pra ver se tá todo mundo medindo igual. Deveria, mas às vezes não acontece. Claro, né? Então, acho que métricas de experiência que são decorrentes de pesquisa, então, o próprio NPS, o CSAT e o SES, que são as clássicas, mas eu acho que eles são as mais consagradas para realmente ensinar as pessoas a medirem, e indicadores que sejam da operação, combinados com os de experiência. Vou dar um exemplo. A gente olhava tempo de espera para atendimento médico em relação aos indicadores de experiência. Quanto maior o tempo de espera, esse indicador ele era pior ou ele era melhor? As pessoas vão pensar, não, naturalmente ele é pior. Então, mas aí se você espera muito, chega e o médico resolve o seu problema na hora, te dá um super atendimento, quem disse que você vai dar um NPS ruim? Tá, então você media tempo de espera, por exemplo, mas ele não necessariamente tinha uma correlação... Com o NPS. Inclusive, a gente olhava. Na verdade, as nossas hipóteses eram essas. Eu pegava várias... Inclusive, a gente fez um painel, que é um dos meus maiores orgulhos, assim, de implantação. A gente gerou um painel, time de experiência e time de analytics, e trouxe por etapa da jornada quais eram os indicadores de experiência que eu podia usar ali. Então, por etapa, normalmente, SES e CSAT, olhando para a experiência, e os de operação. Tempo de espera, percentual de conformidade... número de pacientes atendidos por hora ou número de pacientes atendidos por colaborador, porque daí mostrava se um colaborador estava atendendo muito, a chance de espera era enorme e de erros também poderia acontecer. E a gente combinou esses indicadores de operação versus experiência num painel, e aí você via que às vezes tinha uma relação direta. Então, se eu atendo muita gente, vai ser menos qualidade. Exatamente. Ali o CSAT vai... Quando eu perguntava qual é a sua satisfação com o tempo de espera. Se você esperou muito, vai ser péssimo, né? Fiquei muito insatisfeito. Sim. Então, ali tinha uma relação direta. Mas quando você olhava o final, às vezes o NPS não. A pessoa esperou muito. Mas resolveu bem. E o NPS dela foi ok. Ou o contrário. Cara, o processo foi liso. Ela me deu um NPS ruim. Porque eu já vi isso, porque a pessoa falou, eu não gostei da forma como está elaborada essa pesquisa, então eu dou 0 para vocês aprenderem. Aí você fala, meu Deus, o processo foi liso, foi perfeito. Mas da pesquisa... Tá bom, é a visão do cliente e tudo mais. Então, para mim, a melhor forma é você combinar esses indicadores, mas você aplicando certo. Então, SES e CSAT, eles vão ser mais transacionais mesmo. Você vai conseguir usar por etapa da jornada ali, consegue fazer uma combinação. No seu caso de etapa de saúde, você fala assim, entrei, fui no pronto-socorro, peguei alguma instrução ali, saí. Eu meço. Na verdade, a gente fazia, entrei no pronto-socorro, fui pra triagem, satisfação com o tempo de espera da triagem, entendimento com a orientação que te foi dada. Passei pra recepção. Mesma coisa, fui para atendimento médico. A nossa pesquisa, ela era bem extensa, as pessoas reclamavam disso, mas elas pegavam etapa a etapa. Por quê? Porque quando o meu CSAT estiver ruim, eu vou saber exatamente de qual etapa ele tá ruim. Eu não vou penalizar todo mundo, sendo que foi, sei lá, uma etapa de espera para medicação que atrapalhou tudo. Não, teve um super atendimento da recepção, o médico foi super... resolutivo ali. É que no caso de vocês, eu tô engajando ali num processo de 4 horas. Então, assim, eu respondendo no tempo, até é bom para passar o tempo que eu tenho. Não, mas no nosso caso, o que eu acho que a gente tinha muita de oportunidade de melhoria? Eu te mandava uma pesquisa depois que você passou por tudo. O ideal seria que você fosse interagindo ali. Aliás, eu acho que esse é o mundo ideal de CX, tá? Assim, para cada jornada, para cada etapa da jornada, para cada transação, eu consegui medir a sua experiência, o termômetro ali, o pulso daquilo. Muitas vezes a gente passa por tudo. Dedo pra cima, dedo pra baixo, né? Exatamente. Companhia aérea é muito isso, né? Às vezes você tá ali passando por tudo. Depois que você chegou no seu destino, ele te manda uma pesquisa do quanto que foi fácil agendar o seu voo, comprar o seu voo. Ah, não lembro. Tá? A não ser que tenha sido uma coisa muito boa ou muito ruim, saúde vive muito isso também. Da gente acabar perdendo o timing de algumas coisas. E aí já junta com o pessoal que não gosta de responder pesquisa, porque hoje em dia a gente tá menos tolerante pra isso. Dependendo do canal, pesquisa por e-mail. Putz, esquece. Quem que abre e-mail hoje para responder pesquisa? Então, as dificuldades, elas tornam ali o cenário mais desafiador.
Mas a minha defesa é que a gente sempre faça essa combinação. Porque, por 2 motivos. Primeiro, porque a operação impacta direto na experiência. Então, a área de experiência precisa medir operação, precisa consumir esses dados de operação. E segundo, porque você traz todo mundo para o jogo. Quando você mostra que quanto mais a pessoa espera, pior a experiência dela com números, na hora que você vai propor uma melhoria ali, é indiscutível. Né? Para vender depois as melhorias fica muito mais fácil. Se eu estou propondo que eu tenho perda de clientes e clientes que eu nunca acionei antes para um relacionamento, são as pessoas que mais saem, tá mais do que óbvio que eu preciso me relacionar com essas pessoas. Então, e aí a gente pode... E aí os mais estratégicos, que é o LTV, olhar ali o quanto que o cliente vai me trazer de receita ao longo de toda a vida dele comigo e tudo mais. Esses eu acho mais complexos, mas eu acho que eles precisam estar no game também. Só que para levar para a operação, a gente precisa traduzir isso de uma forma mais simples. Os mais diretos, mais... Satisfação, esforço, e aí no final de tudo você diz, gente, com tudo isso aqui, o cliente nos recomenda. Ou, gente, a gente está fazendo um super trabalho, o cliente não está sentindo, ele fala que ele não volta aqui nunca mais. Tá. O que a gente faz? E fica depois mais fácil... como você falou, né? Uma coisa é eu chegar lá e falar, galera, tem que fazer isso que é bom. E a outra coisa é, tá vendo isso aqui? Esse número aqui, esse número aqui, esse número aqui. Por conta desses números, desse resultado, a gente faz por esse caminho, que é melhor. Aí não tem discussão, né? Se, eu não concordo dela, eu concordo. Você gosta de número no final do dia. Eu gosto de número, mas uma experiência que eu tive também que abriu meus olhos, assim, que a gente sempre fala, traga o cliente para falar com os gestores. Sim. E tudo mais. E aí, na prática, é um pouco mais difícil de fazer isso, né? A gente fez... E aí, todos os indicadores que a gente mostrava, eu falava, gente, o pessoal tá reclamando de agendamento de consulta. Tá achando difícil agendar, não tá satisfeito com a disponibilidade de especialistas que a gente tem ali para aquele dia e tudo mais. Era uma coisa. Quando a gente trouxe os pacientes num fórum, falou, falem. A gente tinha um roteiro estruturado ali só para não ficar aquele silêncio, mas a gente deixava aberto. Foi sucesso, assim. Gente, a gente precisa mexer no agendamento. Tem coisa que não tá funcionando. Porque o cliente estava falando, eu tento agendar minha sessão de terapia, eu tento agendar para 1 mês para garantir que eu vou ter o mesmo terapeuta ali, eu não consigo, eu desisto. Então, eu vou procurar terapia em outro lugar e tudo mais. E pedir reembolso. E era o próprio paciente falando. Tá. Então, assim, é o famoso santo de casa não faz milagre. Mesmo número mostrando quando tem uma pessoa, você personifica aquilo e fala, cara, é o Juan... pedindo, dizendo que... Exato. E aí você traz todo o histórico dela. Olha, o Juan, ele é nosso paciente desde a época tal, ele já teve X interações com a gente, ele costuma procurar esse tipo de serviço, e nananã. E aí a gente percebe que ele era um cliente super engajado e ele foi perdendo ao longo do tempo. Por qual motivo, Juan? Porque eu não consigo agendar minha terapia. Gente, aqui a gente tá trazendo um caso. Quantos a gente não tem que são assim? A gente vai esperar quantos Juans irem embora pra gente fazer alguma coisa. Isso dava estalo na cabeça da galera. Foi lindo de ver, Matheus. Foi lindo. As pessoas, assim, ao mesmo tempo que a gente tomou um cuidado Fica pra incomodado. Pra não gerar uma exposição. Então, a culpa é da equipe que tá gerenciando os psicólogos ali. Não era esse o objetivo. Mas a gente percebia que, apesar do desconforto, porque nunca é legal você ouvir que a sua área tem problema, nunca é legal. Não importa o papel que você esteja. A pessoa falava, putz, preciso fazer alguma coisa com isso, gente. A pessoa tá falando ali e ela tem todo um histórico com a gente, ela tá insistindo na gente ainda. Eu preciso resolver esse problema, não tem alternativa. Ajuda a mexer o ponteiro, né? Ajuda. E é muito diferente quando você traz alguém que viveu uma dor. Eu já fiz benches com pessoas que trouxeram casos mais drásticos, assim, sabe? Pra tentar sensibilizar. Isso pode ser bom do ponto de vista de comoção. Mas às vezes o efeito acaba sendo mais negativo. Então é legal você trazer um cliente que já viveu várias experiências com você e que alguma ruim ele vai te trazer no sentido de querer te ajudar a melhorar. E não só porque tipo, apontar e gerou criticar. Um super impacto negativo na vida dele. É legal talvez ter isso no mix ali de clientes, mas não é só por essa linha de... Putz, o que vocês fizeram estragou a minha vida, eu tive sabe, uma coisa assim. Acabaram comigo. Nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Não, esse tipo de coisa aí eu acho que já judia demais os colaboradores. Não precisa bater, né? Não precisa. Tá. Eu participei esses dias, inclusive, de uma grande varejista como cliente. Eu fui lá pra falar as coisas. É engraçado, a galera... são várias áreas diferentes olhando, né? E aí você começa a contar umas coisas que a galera... Que pra mim é óbvio, né? E aí a galera, nossa, obrigado, abriu minha cabeça. E de novo, como eu
tô do lado de cá também, eu faço muita questão de mostrar, pô, galera, isso aqui podia ser assim, podia ser diferente e tal. Perfeito. Então a galera fica feliz, é legal de ver. Mari, últimas duas coisas que a gente já tá batendo nossa hora aqui. A primeira é, como você... Óbvio que você não faz sozinha, tudo bem, mas como você planeja as ações de um ano para o outro, no sentido de, não precisa nem na microtarefa, mas assim, eu vou gastar um tempo com cultura, disseminação de cultura, eu vou gastar um tempo com métrica, outro lado, como é que você olha esse todo e o que você acaba dividindo, o que são as prioridades de um ano para o outro que você dá na... Bom, uma coisa que faz parte sempre do meu tático ali da execução do meu time é cultura e pesquisa. Isso é perene. Não tem Ouvir cliente, se preocupar com a mudança do time sempre. E uma coisa que eu tenho tentado exercitar é de todo mundo do time participar dessas duas frentes. Não ter pessoas específicas para isso. Porque daí, às vezes, a pessoa ela tem um foco mais em UX, mas quando ela tá olhando para pesquisa, ela fala, putz, acho que isso aqui eu devia melhorar também na minha frente de UX. Então, eu tenho tentado como gestora otimizar o time para que em cultura e em pesquisa todo mundo em algum momento tenha ali uma interação. Tá. Então, isso legal, é perene ao longo do ano. Tá. Aí a gente tem uma dedicação, precisa ter uma dedicação forte para jornadas. E eu digo isso porque no mercado em geral eu vejo que é uma coisa que as pessoas falam muito, mas na prática a gente vê mapeamentos estáticos que não se atualizam, que a gente não consegue ali gerar muitas intersecções entre as jornadas, então isso precisa dedicar um tempo. Você tem que ficar olhando, mesmo, eu já mapeei toda a jornada, fiz tudo, continua olhando, continua melhorando, continua casando as coisas agora. Porque tem jornada que às vezes ela é simples, de repente ela fica ali não linear e tudo mais, e aí às vezes você esquece de voltar para aquilo, e você fala, não, mas eu tinha um fluxo ali que pela jornada do cliente ele ia ficar X tempo comigo, aquilo já mudou. E aí eu entendo que talvez a questão de ferramenta seja algo que a gente precisa evoluir, assim. Tem alguns softwares já que te ajudam nessa atualização e nessa interação, mas eu acho que jornada é uma coisa que a gente precisa sempre estar de olho. Inclusive, tem algumas linhas de CX que não falam nem de cliente no centro, falam de jornada no centro. Que é você olhar o quanto que a jornada muda para entender como que aquilo vai impactar o seu cliente. Tá. Talvez tema para outro podcast, assim, pra gente discutir. Então, essa dedicação com jornada e esses fóruns para trazer, faz parte do nosso planejamento, esse fórum de trazer as dores do cliente, colocar as áreas para conversarem e os projetos que vão derivar disso, a gente ajudar a acompanhar e a bater esse bumbo de como que a gente vai resolver. Então, em linhas gerais, é uma dedicação, assim, contínua para alguns temas e pontuais para outros, mas que a gente sabe que precisa aprofundar. E engraçado que a minha visão estava um pouco... E eu fui mudando ao longo do tempo, mas no começo era muito distorcida. Eu falava, cara, CX tem alguns mandatos, ele vem, executa o próximo, e uma hora fica tudo lindo e ele pode ir embora, inclusive, né? Ele não precisa mais existir. E ele está me contando que é exatamente o oposto, assim, tem pautas que são... Não acaba nunca. Que são contínuas, que são que vão evoluindo junto com a empresa. Perfeito. Tá. Não, e assim, eu tenho até empresas que têm uma cultura de centralidade no cliente bem consolidada. Cara, precisa medir para ver se isso está se sustentando. Tem uma série de pesquisas aí que você consegue aplicar internamente para identificar se os seus colaboradores reconhecem essa cultura ou se isso está lá no miolo de CX achando que está arrasando. E na hora da operação ali, a galera não tá lembrando disso no dia a dia. E cultura é exercício diário, não adianta. A gente tem ali uma série de conceitos, mas é no dia a dia que a gente vê se ele tá acontecendo. Então, isso precisa estar recorrente e é uma coisa que você tem altos e baixos ali. Tem áreas que você tá realmente com um time super engajado, aí pessoas saem, processos mudam, você precisa retomar aquilo. Então, lembrar que a cultura tem que ser maior do que tudo, não importa, não pode estar com pessoas, não pode estar com áreas. Nem sempre a gente consegue ter isso tão soberano assim. Mas eu acho que a gente precisa lembrar que o nosso trabalho ele é infinito. Porque cada vez que eu resolvo um problema, já tem outro ali na frente me esperando. E pensando que eu tenho que ter esse mote de tornar a vida do meu cliente o mais agradável possível comigo, com a minha empresa... Nunca vai estar 100%. Perfeito. Mesmo para experiências incríveis, a gente vai encontrar oportunidades ali. Imagina para que a gente ainda não está conseguindo nem chegar no nível de incrível. Então, tem chão. Tem oportunidade para todo lado. Tem oportunidade para todo lado. Eu falo, gente, tem trabalho para todo mundo. É que as empresas precisam entender o quanto que CX dá resultado.
Porque também a gente precisa sair um pouco dessa linha de, é a galera que quer mandar brinde, é a galera que quer mandar cartinha. Nossa, isso me dói o coração, assim, quando eu escuto. Quando mais empresas começarem a entender o papel estratégico que CX tem trabalho para 3 gerações. O que você acha que o mercado, no geral, está mudando? Tá mais gente olhando para isso? Muito mais? Ainda é um nicho? A gente acha que é muito, mas é pouco? Como é que você vê isso? Eu vejo que a gente tem muita empresa chamando de CX a área de atendimento. Tá, tem. Então, não, e aí assim, são parte fundamental da experiência do cliente, mas não são mesma coisa, né? A estratégia de CX. Então, eu acho que as empresas, primeiro, tá mudando bastante. Eu vejo empresas que você nunca imaginou que ia ter uma área voltada para cliente construindo isso, mas alguns conceitos ainda estão distorcidos e isso atrapalha. Na hora da gente pensar numa área estratégica, porque eu defendo que a gente deveria estar ligado direto ao CEO da empresa, agente CX. Porque tem que ser uma área isenta ali, não pode ter partido de nenhum lado. Se você está dentro de uma diretoria de atendimento, você pode ter ali algum conflito de interesse. Se você está em marketing, é a mesma coisa. Então, a gente precisava ter um pouco mais de autonomia, de independência nesse sentido, mas as empresas não consideram isso porque elas não entenderam ainda esse papel estratégico. Então, tá mudando, mas tem chão ainda. Eu tenho uma visão um pouco diferente nesse sentido. Eu acho que quando uma empresa fala assim, não sei direito o que é isso, tô vendo que tá acontecendo uma coisa, é aquela hype, né? Mas vou pegar aqui na minha área de atendimento e colocar alguém de CX aqui pra gente começar. Apesar de não ser o caminho ideal, não é onde teria que chegar, eu acho que é um bom começo, porque aquela pessoa que ganha o chapéu de CX, ela fala assim, bom, agora eu não sou mais o que eu era antes, agora eu sou CX, deixa eu entender melhor o que é isso. E aí ela começa a se aprofundar, e ela começa a trazer devagarzinho pra dentro as coisas que estão acontecendo lá fora. Gente, dá pra fazer isso, dá pra puxar aquilo. Então eu acho que é um começo que não é o lugar certo, mas que eu acho que pode levar pro lugar correto com... Eu concordo com a sua visão, se essa pessoa que assumiu o chapéu de CX, ela tivesse entendimento de que ela também não é atendimento. Sim. Porque às vezes, assim, eu dou um título, eu dou um cargo ali, mas a pessoa continua executando funções ali de operação. E assim, eu acho que tem que começar de alguma forma. O que eu quis dizer é muito no sentido de que as empresas ainda estão atribuindo o nome de CX para áreas que não são... O que você quer dizer é assim, olhando de fora parece que está muito avançado, porque tem um monte de área de CX em todo lugar, mas olhando no micro ainda falta muito para essa coisa acontecer de fato. Tá. E a gente precisa sair talvez um pouco dessa visão de que CX é o atender bem e ter uma nota no final do meu atendimento. Que ainda é um conceito que as pessoas têm, que faz parte, eu preciso ter essa ótica. Mas é um pedacinho, não é o Mas ele é um pedacinho, exatamente. Mari, quando você olha para o futuro, e aí óbvio que eu não quero nenhuma certeza sua, é muito mais uma curiosidade aqui, tanto em relação à carreira, você falou que você gostaria de dar aula, mais aula, né? Mas eu digo assim, tem outras áreas que te encantam, tem outros, sei lá, mercados, outras posições, no geral, não precisa ser nada específico assim, mas... Eu pretendo desenvolver como carreira mais habilidades dentro de CX. Tá bom. Então, por exemplo, isso que você trouxe já, você tem um quê para resultado, para métricas e tudo mais, mas eu tenho outras frentes ali que eu ainda tenho intenção de desenvolver. Você ainda acha que esse caminho do CX é o caminho que você quer seguir pelos próximos? Até porque, pensando num amadurecimento de carreira agora, desenvolvimento profissional, para chegar numa posição maior, né, num nível de diretoria, de ter ali uma cadeira diferente, eu entendo que eu preciso ter uma visão mais completa da especialidade como um todo. Tá. Então, assim, olhando lá para as disciplinas da literatura, pensar mais na parte de design, operar com parte de produtos também, eu acho que é importante. O CX ter essa visão de desenvolvimento de produto, porque está totalmente interligado. Então, eu tenho interesse ainda em ampliar o meu escopo dentro de CX, mas já mirando em posições maiores, em um desenvolvimento de carreira. Ao mesmo tempo que eu terminei o mestrado agora, e aí, quando você termina o mestrado, as pessoas falam, e o doutorado? Aí você fala, meu Deus, calma, eu nem me recuperei ainda, nem recuperei minha sanidade mental ainda do mestrado. Mas eu penso que eu faria um doutorado tentando explorar mais a temática de CX no Brasil, olhando para o quanto esse tema ainda precisa de mais profissionalização. Tá. E aí, tentar conciliar essa visão de grande executiva da área, que é onde eu almejo, né, conseguir chegar com uma referência acadêmica. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Esse seria o plano ideal. E como é que você vê a questão de negócio? Porque
Sim, tem coisa pra caramba, como você falou aqui, né? Você deu alguns exemplos, mas tem muito conteúdo técnico pra entender aqui. Mas também tem uma visão de negócio do todo que é difícil a gente conseguir, né? Às vezes a gente tá meio envolvido no dia a dia, olhando pras áreas, olhando até pro cliente, mas eu olho pro cliente, mas não consigo olhar tão bem pro negócio. Isso também é fundamental pra um... Esse é um bom ponto. Tá. Então, nos mercados... Como eu comentei, né? Quando eu estava na saúde, eu ficava super confortável, porque foram anos de experiência, então eu conseguia ali, pelo menos, entender tudo que estava rolando. Você tinha uma visão do todo. Exatamente. Nos mercados novos, agora em que eu estiver inserida, esse contexto do todo é muito importante. Então, esse desenvolvimento profissional, ele também deve incluir o relacionamento forte e interação com outras áreas. Então, no segmento que eu estou hoje, por exemplo, eu preciso ter um braço muito forte com o pessoal de produto, que é quem define as regras ali do que vai chegar para o cliente. Eu preciso ter uma interação super forte com a TI. E são áreas extremamente reguladas também pelos órgãos que regem ali a operação de seguros. Então, sem dúvida, esse conhecimento da empresa como um todo, aliás, eu acho que para qualquer profissional, tá? A gente precisa sair do nosso nicho, é um bom ponto isso que você trouxe. Sair do nosso nicho, a gente olha ali para as nossas metas, para os nossos projetos, para o que interessa para a gente, mas às vezes nem sempre a gente sabe como a outra área funciona. Então, essa visão sistêmica, até pensando em posições mais avançadas de carreira, isso sem dúvida vai ser fundamental. Legal, Perfeito. legal. Mari, muito obrigado. Adorei. Foi super rápido, mas já passou mais de uma hora. E, foi show de bola. Acho que você tem uma carreira muito legal, assim, de como você foi construindo ela, os lugares que você dominou primeiro antes de pular para o próximo, e aí você tem uma mudança primeiro de posição dentro do mesmo segmento, depois você mantém a posição, mas muda o segmento. Então, dá para dar esses passos, um de cada vez, e você consegue ir avançando. Então, parabéns. Obrigada. E obrigado de novo por aceitar o convite, que foi show de bola. Imagina, eu adorei, foi um prazer. Muito bom. Obrigada. Maravilha.